Olá pessoal, então nós vamos aí começar mais uma aula, tá? É a segunda parte de gráficos, né? Gráfico de dados estatísticos, parte 2. Aula remota do dia 16/6/2020, ok? Então vamos falar a respeito da segunda parte de gráficos. O primeiro gráfico que nós vamos conversar é justamente o histograma, tá certo? Então a gente vai falar um pouco sobre esse gráfico aqui, conhecido como histograma, tá ok? Olha aí um histograma. Bom, o que acontece? Estamos falando aqui a respeito da faixa etária dos visitantes, né, de uma determinada biblioteca. Então aqui à direita nós temos aqui as idades, aliás, na vertical nós temos as idades, né? E aqui nós temos a quantidade de visitantes, ok? Visitantes. Certo? Então, senhores, o que acontece? Nesse caso aqui, por exemplo, nesse histograma aqui, entre 0 a 5 visitantes, tem uma idade aqui, vamos colocar aqui de 15 anos, né? Vamos dizer que aqui seja menor, mas que é um pouco mais baixo, de 14 anos, tá certo? Por exemplo, nesse de 10 a 15 visitantes, tem uma idade em torno, se eu for tirar uma reta aqui, eu vou ter uma idade em torno de 34 anos, por exemplo, né? Vamos colocar aqui 34 anos, só um minuto, 34 anos, certo? Tá aí, 34 anos. Então é assim que se estuda o histograma. Bom, ele é um gráfico de barras, né? Em que a altura dele é proporcional à frequência, certo? É o que a gente acabou de ver aqui, né? Esse maior de todos aqui, ó. Entre 20 a 25 visitantes, as idades dele geralmente giram em torno de, vamos colocar aqui, 53 anos, né? Mais ou menos. Vamos tirar uma reta aqui, ó. A gente vai observar que vai dar mais ou menos 53, 52 anos, certo? O histograma dá a ideia da forma de como se distribui os dados também, né? Agora, o problema dele é o seguinte, que é difícil a construção, né? Quando a amplitude dos intervalos é diferente. Então, ele é meio complicadinho para construir, ok? Esse é o histograma. Agora, do histograma, ele resulta o polígono de frequência. Olha lá, esse de amarelo aqui nós temos um histograma, né? Que está de amarelo aqui, ó, que eu estou marcando um X, é o histograma. E de vermelho é o polígono de frequência. Certo? Como é que eu ligo o polígono de frequência? Eu pego a metade dos meus, olha aí, ó, a metade dos meus, dos meus intervalos, ó. Bem, eu chamo de o ponto médio, né, ó, a mediana, né, ó, ali a mediana, eu vou ligando. Aí depois eu saio o histograma. Tá certo? É assim que a gente faz. Então, na hora que eu for fazer o meu gráfico, eu vou observar que esse histograma, ele vai ter um ponto só. Então, por exemplo, um ponto aqui, certo? E assim eu posso traçar minha reta, ó. Pode ficar muito parecido com aquele lá, ó. Vai lá em cima, depois volta, certo? Volta, aí faz mais uma descida em reta, né? É assim que é o histograma. Eu tenho 0, 3, é isso? Lá em cima é 11, aqui embaixo é 4, eu tenho aqui um 2 e tenho aqui um 0, não é isso? Então isso aqui é o histograma propriamente dito. O amarelo, aliás, é o polígono de frequência aqui, né? Aqui eu tenho o polígono de frequência, certo? Frequência.
Beleza? E aqui de amarelo é o histograma. De amarelo é o histograma. Tá bom? Não se esqueça disso. Tá? Bom, dando sequência, ele permite comparar o histograma, como eu falei, o de amarelo, utilizando apenas os aspectos polígono de frequência no mesmo quadro, no caso o vermelho. Então o polígono de frequência é o vermelho. Mas para mim construir o polígono de frequência é necessário eu ter o quê? O histograma. Não se esqueça disso. Tá? Agora o problema dele é o seguinte, também é difícil, como é difícil construção um histograma, o polígono de frequência também na consequência, para se tratar da consequência do histograma, o polígono de frequência, ele também é difícil, né? Mas assim, existem computadores, se você usar a tecnologia, esse problema fica mais ultrapassado, né? Se você usar computadores, no Excel, dá, por exemplo, você fazer isso aí, né? Fica bem mais prático. Agora no manual é mais complicado um pouco. Vamos ver um exercício aqui, ó. O que acontece? Aqui nós temos a classe, né? Pode ver aqui, observar, ó. O 1 não entra, o 2 entra aqui na primeira linha. Vamos ver aqui a primeira linha. Aqui a segunda linha, o 2 não entra, mas o 3 entra. Aqui é o 3 que não entra, mas o 4 entra, né? Aqui o 4 não entra, mas o 5 entra. Então o que acontece? Nós temos aqui as classes, tá? Aqui é a marca da classe. O que é a marca da classe? É a mediana, tá certo, gente? É a mediana. Mediana. Ok? E aqui é a frequência absoluta, né? O FI. Tá? Frequência absoluta. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Aqui é a minha frequência, que vai de 1, né? Ó, pode observar lá. 1 até quem? O 2. Meu primeiro polígono. No segundo, vai de 2, né? Até quem? Até 3, certo? O terceiro já começa no 3, vai de 3, né? Não entra o 3 e vai até o 4. E o último é de 4 a 5. De 4 até 5. Ok? Então essas são a minha frequência. Tá certo? Aliás, isso aqui é a minha classe, são as minhas classes. As frequências eu posso colocar aqui, ó, 0, né, do início aqui, ó, né? 0. No caso aqui, como vai até 5, ó, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Ó. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Tá aí, ó. A primeira frequência, né? Se você observar aqui, vai até o 4, né? Olha aí, ó. Primeira frequência aqui, vai até o 4, né? Vou circular aqui, ó. Tá vendo? Essa minha primeira sequência aqui, ela vai até o 4 aqui, ó. Se você observar, ó, primeiro intervalo vai até a frequência 4. Não é isso? Esse é o primeiro intervalo. O segundo intervalo, tá aqui, deixa eu fazer uma setinha aqui. O segundo intervalo, ele vai até o 3. O terceiro intervalo vai até o 2 e o quinto intervalo vai até o 5. Ok? Então aqui está aqui o intervalo. Como é que eu vou fazer meu polígono de frequência? Vou pegar os pontos médios, ó. Os pontos médios, né? Aqui, o primeiro ponto médio é 1,5, está entre 1 e 2, ó. 1,5. Então tá aqui, ó. Esse é meu primeiro ponto médio, ó. Marcar bem aqui. Aqui é o segundo ponto médio, né? Que é 2,5, está entre 2 e 3. O primeiro eu já fiz, é 1,5. Está aqui entre 2 e 3. O terceiro entre 3 e 4. E o último está aqui. Agora é só eu ligar os pontos, ó. Só ligar os pontos, olha aqui, ó. Tá entendendo? Só ligar os pontos. Aí. Bom, eu também posso fazer o quê? A ligação aqui, né? Do meu início. Se eu quiser. Começando no 0. E ele vai se encerrar aqui no 0. Como é que vai ficar esse meu polígono? Como é que vai ficar esse meu polígono de frequência? Olha aí, ó. Essa posição aí. Ok? Agora o diagrama de caixa.
e quartile, né? O diagrama de caixa e quartile. Olha o tipo de diagrama de caixa. Ele é conhecido como diagrama de caixa justamente porque tem esse formato aqui de azul, ó, não é isso? Esse formato de azul aqui é que indica a caixa, né? Olha aqui o formato de azul. Isso aqui que indica a caixa, tá certo? E por que é quartos? Porque tem 4 quartos, ó. Se você observar, começa aqui no 10, não? Começa aqui no 10, certo? Aí vai até aqui o 13, depois eu tenho até aqui o 15, depois até o 17, e por último, eu tenho até aqui o 20. Esse aqui é o primeiro Q, primeiro quartos. Esse aqui é o segundo quartos. Esse aqui é o terceiro quarto. E esse aqui é o quarto quartil. Quarto quartil. A palavra quartil, né? A palavra quartil, no caso, significa 25%, né? Que é quartil. Quartil, na verdade, gente, é 1 sobre 4, um quartil. Cada pedaço desse aqui tem um quarto, um quartil. Tem um quartil. Não se esqueça disso, um quartil. Um quarto de todo a minha reta que está aqui, de 10 a 20. Tá certo? Cada um tem um quarto. Certo? Você pode observar, ó, 1, 2, 3, né? Aqui, 1, 2, 3. Ó, peraí. 1, 2, 3. Aí eu tenho 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Esses são os quartos. Tá ok? Que vai corresponder aí em torno de 25%. Cada quarto, né? Que é a divisão de 1 por 4. 1 dividido por 4, 1 dividido por 4 é igual a 25%. Ok? Muito bem. Se você pegar, né? Agora o que acontece? Vamos ver aqui as nossas informações. Segunda informação. Para uma simples observação, dá uma ideia de forma como se distribui os pontos da amostra, né? Então, assim, e a dificuldade é isso aqui, ó. Para a sua construção é necessário conhecer o mínimo, o máximo e a mediana, e o primeiro e o terceiro quarto. Então é muito interessante conhecer o primeiro e o terceiro quarto, né? E também conhecer a distância interquartílica desses quartos aí, tá certo? E o mínimo, no caso aqui é 10, o máximo é 20, não é isso? E aí se você pegar, você vai observar, né, o mínimo e o máximo, e vai pegar a mediana disso aí, tá bom? Ok? Ó, se você pegar o 20 menos o 10, né, que é o último elemento aqui, primeiro elemento menos o último elemento menos o primeiro elemento, vai ser igual a 10, né? Vai ser igual a 10. Então, se você pegar o 15, né, aí que acontece? Dividindo por 2, você vai ter o ponto médio, que é 5. Olha aqui, ó, que é 5. Não corresponde a esse 15 não, você pega, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que é o número 15. Ok? Então é assim que a gente faz essa distribuição. Tá certo? Muito bem. Vamos fazer aqui um pequeno exercício, ok? Sobre caixa. Vamos fazer esse pequeno exercício aqui. Um ecologista pesquisa a ideia de cerca de 100 árvores. São, então, no caso, 100 árvores. Se eu pegar esses números tudinho aqui, ó, vai dar 100. Se eu contar tudinho, vai dar 100. Ok? Aliás, cerca de 100 árvores, né? No caso dá 50. Então, o que acontece? Numa floresta focal, ok? Aí, o que acontece? Ele usa um gráfico de caixa, porque, na verdade, não pega assim, eu pego uma amostra, ele pegou a metade, né? 100 árvores de caixa para mapear seus dados. Então, o que acontece?
qual é o alcance de idades das árvores que ele pesquisou. Então, primeiro, vamos procurar o alcance. Alcance, né? O alcance, na verdade, eu vou olhar aqui, ó, o primeiro elemento e vou observar aqui, ó, o último elemento. Então, essas são idades. Essa árvore aqui tem 8 anos, né? Essa árvore aqui tem 8 anos, ok? Só um minuto. Essa árvore aqui tem 8 anos. Essa árvore aqui tem 50 anos. Qual é o alcance no caso? É só eu pegar os 50 menos 8. Ok? Então o alcance vai ser 42. Legal? O alcance é 42. Qual é a idade média de uma árvore dessa floresta? A idade média de uma árvore dessa floresta é só eu pegar o 42 e dividir por 2, que vai dar 21, que está exposto aqui, ó, bem aqui o ponto médio, 21. Está aí respondido as duas perguntas da nossa questão, né? Você pode observar aí que fica bem explícito aqui, ó, Q1, aliás, primeiro quarto, né? Segundo quarto, terceiro quarto, e assim sucessivamente. E o quinto quarto. Ok? Então tá aqui as duas respostas. Uma resposta é 42 e a outra é 21. Respondida a questão, vamos para frente. Gráfico de caule e folha. É o nosso último gráfico de hoje. Gráfico de caule e folha. Olha como é que se coloca aqui o gráfico de caule e folha. Por exemplo, tempo gasto numa prova. O tempo gasto numa prova. Olha só. Isso aqui é o caule. Caule. E esses outros elementos que estão do outro lado da barra, dessa barra aqui, ó, essa aqui é a barra, né, que divide os dois. Isso aqui é, no caso, as folhas. Caule está aqui e aqui são as folhas. Ok? Os dados são divididos em duas partes, caule e as folhas. Já fizemos isso aí, né? Esse espaço todinho aqui do lado do lado direito vai ser as folhas. Não se esqueça disso. Então nós temos o caule e as folhas. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos agora para a nossa próxima informação. Então tá aqui, isso aqui são as folhas, desse lado de cá, ok? Folhas. A próxima informação, que não é muito interessante, né? A dificuldade que nós temos, não é aconselhável quando há muito ou pouco caule, não é isso? Tem que ter um ponto médio aí, assim, os dados entre 10 a 15, entre 5 a 15, acho que seria interessante, ok? Vamos ver o exercício para você entender bem o que é um caule e o que é uma folha. Olha aí, agora você vai compreender bem, resolvendo esse exercício. Um estatístico rastreou o número de pontos que cada um dos 12 jogadores de um time de basquete, né, fizeram no jogo. Ele construiu um diagrama de caule e folhas para mostrar os dados. Aí a pergunta é, quantos pontos o time fez? Então tá aí, são 12 jogadores e quantos pontos o time fez. Aí você olha para essa tabela de caule e folha, você fica doidinho da cabeça, não sabe o que está fazendo. Mas é muito fácil. O caule é a unidade, tá? E a folha é a dezena. Então, por exemplo, eu tenho o 0, certo? Com o primeiro 0 aqui, ó. 0, 0. Aí eu coloco ponto e vírgula. Eu tenho o 0 com o segundo 0 aqui, ó. 0, 0. 0, 0. E aí, ponto e vírgula. Depois, 0 e 2. Depois,
0 e 4, depois 0 e 7, 0 e 7 e 0 e 9, né? E 0 e 9. Ok? Tá aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo, o caule é 1, a folha é 1. O caule é 1, a folha é 1. O caule é 1, a folha é 3. O caule é 1, a folha é 8. Ponto e vírgula, né? Daí. O último, só tenho o 2 e 0. Ok? Então, se eu contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogadores. Agora, meu amigo, é só eu somar tudo, ó. 0, 0, não é isso? 0 e 2, 0 e 4, 0 e 7, 0 e 7, 0 e 9, ok? Esses são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somando esse aqui, eu vou ter quanto? Vamos lá, vamos somar por enquanto isso aqui. Vai dar 2 com 4, 6, com 7, 13, 20, 29. Então aqui eu tenho um total de 29, ok? Agora o próximo, 11, 13, 18. 1, 2, 5, 13. Vai 1. 1, 2, 3, 4, 5. 53. Tá aqui, ó. Pontinho, 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 pontinho. Igual a 53. E o último é 20, ó. Pontinho, 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 pontinho. Igual a 20. Então, para finalizar, a última conta nossa, para saber quantos pontos foi marcado, eu vou somar o 29, o 53 e o 20. Aqui dá 12, vai 1, 3, 8, 9, 10. Quantos pontos foram feitos? Resposta, 102 pontos. Ok? Então isso aí é o que a gente conhece por caule e folha. Senhoras e senhores, agora essa aqui é a atividade que vocês vão postar lá, né? É a atividade do dia 16/6/2020, ok? Então vocês vão ver o vídeo, são 3 questões. Tem essa questão aqui, no momento que vocês vão estar assistindo o vídeo, vocês vão fazer um print dela, tá certo? Ou parar o vídeo para responder. O que importa é depois que você responder, você vai tirar fazer um scanner, né, um can scanner do teu caderno e vai enviar para mim lá no Google Classroom, tá? Então tem a 1, né? A 1 é sobre caule e folha, a segunda é sobre caixa, não é isso? Tá aqui a segunda questão, vocês vão também tirar um print aí, vão mandar lá para mim. E a última é sobre histograma e polígono de frequência, tá? Vocês vão construir lá aquele histograma, aquele polígono de frequência, tá? Semana e número de pessoas.